cenaristas de plantão estão em crise. Qual é o motivo dessa crise? A teoria que eles têm na mão, que eles estão fazendo o cálculo do futuro, tem um erro grosseiro. Para você fazer bons cenários, você precisa ter boas teorias. Aí você vai me perguntar, o que afinal é uma teoria? Teoria é o estudo das forças em movimento. Você vai analisar as forças, como é que elas se relacionam entre si, e uma parte do trabalho dos teóricos é entregar prognósticos, que é o papel do cenarista. Então o cenarista tem uma teoria, ele analisa as forças, vê as forças quando elas estão gerando instabilidade e aponta um cenário futuro. O problema que a gente tem nesse século é que as teorias das ciências sociais do século passado ficaram obsoletas. E por que elas ficaram obsoletas? Porque apareceu uma nova força na sociedade que não era considerada uma força importante. O surgimento de novas tecnologias cognitivas que empoderaram o cidadão de mídia, que descentralizaram a informação, que aumentaram a transparência da sociedade e que permitiu o surgimento de novos modelos de negócio, tudo isso, e modificaram a história, tudo isso não estava nas ciências sociais de plantão. Então, o que acontece? Os cenaristas que estão estruturados em cima dessa base teórica precisam rever a base teórica para depois começar a fazer melhores cenários. Vou listar agora quais são as revisões teóricas, filosóficas, que eu sugiro para que a gente possa começar a entender melhor o digital. Tecnologias não são neutras. As tecnologias, o ser humano vive dentro de um aquário tecnológico. Nós somos uma tecnoespécie. E quando nós modificamos tecnologias, o sapiens se modifica. Tecnologias cognitivas mudam o sapiens. O que acontece? Quando a gente introduz novas tecnologias, as tecnologias cognitivas são uma espécie de base em que o ser humano está estabelecido, né? Então, o que vai acontecer? Nós alteramos a forma de comunicação, de informação, de relacionamento, de produção de conhecimento, a maneira que a gente troca, a gente faz negócios. Então, quando a gente tem novas tecnologias na sociedade, cognitivas, a gente muda a base do ser humano. É como se a gente estivesse trocando o sistema operacional. A história humana é fortemente impactada por mudanças cognitivas. É algo que os historiadores de plantão não se tocavam. Um exemplo típico é a posição que as pessoas têm sobre a sociedade moderna. As pessoas analisam que a sociedade moderna começa em 1453 com a queda de Constantinopla, quando em 1450 surge a prensa que modifica totalmente a sociedade e o modelo de administração da sociedade é filho dos ambientes cognitivos e não o contrário. A gente tem uma visão que as organizações definem o modelo de administração da sociedade, só que é uma inversão completa de valores. O que define o modelo de administração é o modelo de comunicação, são as tecnologias cognitivas que nós temos e as linguagens. Quando você introduz novas tecnologias cognitivas e você introduz, no caso agora, novas linguagens, você muda o modelo de administração. A gente sai hoje da gestão, que é filha da palavra oral e escrita, e a gente vai para a curadoria, que será filha dos cliques. Há uma influência da demografia nas mudanças de mídia e na história dos sapiens. Essa é uma descoberta que a gente tem feito e que a gente percebe que quanto mais gente tiver no planeta, e a espécie humana é a única que cresce demograficamente de forma progressiva, sem pedir licença, nós geramos a demanda de mudanças cognitivas e depois de mudanças administrativas. Isso faz parte da base da compreensão do ser humano. Então, toda vez que a gente tiver um salto, como nós tivemos de 1 para 7 bilhões de habitantes, a gente pode esperar que
vão haver, mais para frente, mudanças de mídia, no sentido de empoderamento das pessoas, e, num segundo momento, a criação de modelos de administração mais sofisticados para lidar com problemas mais complexos. Na minha humilde opinião, se as pessoas não abraçarem, não fizerem essas mudanças paradigmáticas, elas não vão conseguir entender para onde o mundo está caminhando. Então, eu, como um cenarista, procuro ser um cenarista eficaz, abracei a antropologia cognitiva, que é o estudo das mídias no passado, abracei a escola canadense de comunicação através do Pierre Levy, que é o seu representante atual, e a partir daí eu comecei a estudar todas as mudanças de mídia no passado, e com isso eu ganhei uma espécie de um aeroporto em que os Boeings dos meus cenários podem pousar. Eu acredito que, se a gente não tiver uma teoria eficaz, a gente não consegue construir cenários eficazes. E a crise que a gente tem hoje é que as pessoas estão querendo entender o século XXI com a chegada da revolução digital, com as ferramentas de análise no século passado. Há um erro grosseiro no cálculo do futuro.